Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar algumas coisas importantes, tenho recados bem importantes para vocês. E vou comentar sobre... Vocês lembram um dia que eu fiz um exercício para vocês preencherem as respostas aqui? E me enviar, foi de princípio multiplicativo. Eu não fiz ainda a correção com vocês, e aí hoje eu vou aproveitar, vou fazer para a gente poder fechar esse assunto, né? Também vou passar um jogo que eu já tinha prometido para vocês que eu ia passar, é uma forma para vocês analisarem, né, esse conteúdo que a gente está fazendo, que é a análise combinatória, e é bem interessante o jogo, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou dar os recados. Antes da gente começar com as correções, né, vou passar os recadinhos que eu tenho. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que aquele horário que foi dado para vocês no início do ano não está valendo mais. O horário agora é um horário novo, né? A Fabiane mandou para a gente. E o que foi orientado para nós, professores, é que em cada horário nosso, em cada sala, nós devemos estar com o chat lá daquele aplicativo Conexão Escola aberto. Então, eu não sei se vocês fizeram a atualização, eu mandei no grupo, né, das salas, e agora tem a opção do chat. Então, lá naquele aplicativo Conexão, tinha só para você baixar o PET, tinha as aulas da Rede Minas, então o que é transmitido, se você não assistiu naquele horário, você tinha como assistir através do aplicativo, sem ter que ficar localizando, né? Lá já fica disponível para você. E também agora eles disponibilizaram o chat. E aí, gente, eu queria conversar com vocês o seguinte, foi até uma coisa que foi falada na nossa reunião ontem, para a gente, ao invés da gente ficar nosso horário simplesmente, por exemplo, o horário que eu estaria no segundo A, eu abro o chat, fecho o chat depois vou para o segundo B e assim por diante, o que eles orientaram? Que a gente ficasse com o chat aberto durante o período de trabalho, de todas as salas. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu dou aula de segunda a quinta, certo? Não, na sexta eu não tenho aula. Então, de segunda a quinta, eu vou abrir o chat. Hoje eu abri, se algum de vocês agora, né, ou depois aqui da aula, pegar e entrar lá no aplicativo, vocês vão ver que a sala vai estar aberta, o chat vai estar aberto, porque para falar lá, para mandar alguma mensagem, precisa estar aberto. Então, vocês podem estar mandando para mim alguma pergunta, alguma coisa, e eu também posso enviar para vocês algum link de YouTube, alguma coisa, né? Lá eles não aceitam que manda arquivo, então a gente não vai desfazer o nosso grupo de WhatsApp, porque arquivo eu ainda vou continuar precisar vou continuar enviando para vocês através do WhatsApp mesmo. E também acho que é uma forma de comunicação mais rápida e fácil, né? Mas deixo à disposição para se caso vocês quiserem entrar, ver como é que funciona, né? Peraí só um minutinho. Fecha aqui para mim, por favor, Marquinhos. Bom, aí, o que acontece? Eu queria ver com vocês o seguinte. Tem horários, gente, que eu tô de horário vago, né? Vamos dizer assim, vamos supor, tem dia que eu teria aula no segundo D, segundo C, depois eu tenho um horário vago e depois teria aulas em outras salas. Então, a única coisa que eu queria pedir para vocês é que eu vou deixar disponível, então, de segunda a quinta, de 7 às 11h25, mas caso você envie uma pergunta, alguma coisa lá no chat, ter um pouquinho de paciência, às vezes, para eu responder. Às vezes pode ser que eu não esteja no horário, ou pode ser também que eu esteja atendendo um aluno em outra sala, porque eu vou deixar todas as salas abertas. Por que eu vou deixar todas abertas desse mesmo jeito? Eu vou deixar aberta, gente, porque às vezes eu teria aula às 7 horas da manhã na sua sala, né? E às vezes você não acordou às 7 horas da manhã, mas você tem uma dúvida que você quer questionar. E aí você pode enviar num outro horário, tá? Que eu vou deixar a sala aberta. Essa era o primeiro
assunto que eu queria tratar com vocês. Depois vocês darem uma olhadinha lá, tá bom? Outra coisa, tem alguns alunos, eu acredito que não seja nenhum dos que está aqui, mas eu vou falar sobre isso, porque depois tem aluno que assiste a aula gravada no YouTube mais tarde. Então, o que acontece? Tem aluno que até hoje não me enviou as atividades do PET. E as atividades do PET é muito importante, nós finalizamos, né, aquele primeiro PET, o governo já vai enviar outro PET, vai ter outra apostila com aquelas, eu não sei quais serão os assuntos que vão vir, mas nós já vamos começar a fazer o próximo, acredito, eles falaram que vão soltar essa semana, né, para a gente já começar. Então, hoje, se vocês viram, foi só repetir os assuntos na Rede Minas. Devido ao feriado da semana passada, da quinta-feira, então não teve assunto novo essa semana. Essa semana foi só reapresentação, né, das aulas que já tinham. E agora que vai começar um novo. Então, o que acontece? Eu estava observando... os vídeos que eu fiz de correção de exercício, eu estou sempre postando lá no grupo da sala, né, no WhatsApp, para vocês assistirem. Aí eu queria falar com vocês, gente, o seguinte, é muito importante que você faça o dever me manda, né, como uma forma de aprendizado, para você ver se você está aprendendo, porque na hora de você fazer o exercício é a hora que você se depara com a dúvida. Nossa, como é que faz isso? Você tem que pensar em alguma possibilidade, né? Então, é a hora que você testa se você está aprendendo o que eu estou ensinando. E o que acontece? As correções de exercício eu não estou fazendo ao vivo, eu estou fazendo vídeos e estou postando lá no YouTube para você corrigir no seu caderno. Então, eu estou observando que tem pouca gente que está assistindo, tem gente que está acompanhando as correções, mas tem muita gente que não está assistindo. Não adianta você ficar com um exercício errado no seu caderno. Você fazer um exercício e ficar com dúvida. Então, gente, eu até queria comentar. Essa semana, eu não vou dar dever. Essa semana eu não vou dar dever. Sabe o que vai ser o dever de vocês? Assistir todas as correções que está lá no canal. Eu vou postar lá no grupo da sala de vocês de novo, o canal com todos os vídeos. Aí eu vou postar só o canal. Você vai entrar e você vai ver os vídeos. Aí você vai ver qual que é a correção que precisa ser feita, se você ainda não fez. Então, esta semana tem muito exercício para corrigir, porque tem exercício de princípio multiplicativo, tem exercícios de fatorial, tem exercícios de permutação e tem exercício de permutação com repetição. Tem pelo menos 4 vídeos que são correções de exercícios. E precisam ser assistidos, porque se às vezes você fez algum exercício errado, você vai ficar com aquilo errado, vai aprender errado. E é aquele negócio, né, gente? Mais importante do que a nota, do que, né, a considerar um dever, é você aprender. Né? Uma hora que você for fazer um Enem, um vestibular, uma hora que você for fazer um concurso público, que você precisar, ou mesmo na sua vida, você vai pensar numa possibilidade que você vai precisar daquele conteúdo e você não sabe, você passou por aquilo sem saber. Então, assim, essa semana não vai ter dever, e o dever vai ser vocês assistirem as correções e corrigir todos os exercícios de vocês, que ainda estão sem correção, tá bom? Deixa eu ver aqui mais que eu coloquei aqui para vocês. Ah, sim. A partir da semana que vem, aí eu vou continuar a passar os deveres, tá? Então, eu vou dar só essa semana de prazo para o pessoal pôr as coisas em dia. Depois, quando a gente retornar às aulas presenciais, eu vou olhar os cadernos de vocês, né? Para ver como é que foi. E não gostaria de pegar um caderno que tivesse tudo errado ainda, né? Igual, por exemplo, o PET. Teve uma aula que eu fiz ao vivo aqui, que eu corrigi uma questão do PET aqui. Eu corrigi, acho que a semana 1 e uma parte até o Miguel ainda comentou, isso também está na semana 2, que era a quantidade que eu já fiz. Teve gente que me mandou os exercícios do PET, tudo errado. Mas
até a questão que já tinha sido corrigida, que o vídeo estava lá para o aluno assistir, estava errado. Aí está me mostrando que não está acompanhando. Não adianta, gente, só fazer, tem que aprender, né? E para aprender a gente precisa assistir às aulas, corrigir os exercícios, tá? Então, bom, os recados que eu tinha para dar eram esses, e nós vamos começar. Hoje, então, eu vou ver com vocês Primeiro eu vou fazer o exercício que eu passei, que vocês preencheram, foi um formulário. E eu achei que ainda teve as perguntas foram bem simples, só de princípio multiplicativo, e teve muitos erros. Então, vamos pensar aqui, ó. Foi esse aqui, ó, foi a aula do dia 3, então já tem um tempinho, né? A primeira pergunta, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Deixa eu apresentar. Vocês falam para mim, por favor, se vocês estiverem vendo a minha tela, vocês vendo aí a tela do exercício? Tá bom. Ok, então vamos lá. Esses aqui foram os exercícios, ó. Vamos corrigir eles aqui. Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quantas são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Então, pessoal, é o seguinte. Quando eu faço o primeiro lançamento, eu tenho 2 opções, cara ou coroa, correto? Quando eu lanço a segunda vez, eu tenho 2 opções de novo, cara ou coroa. E quando eu lanço a terceira, novamente 2 opções. Isso é princípio multiplicativo. Eu não tenho uma opção ou outra, é multiplicar mesmo. Todo lançamento que eu fizer, eu tenho 2 opções. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, a resposta correta aqui seria 8. Tive muita resposta 6. A pessoa multiplicou 2, eu acredito, né, que ela pensou 2 possibilidades, cara ou coroa, vezes 3 lançamentos, e não é esse o pensamento que tem que ter. O que vocês têm que pensar, gente, quando vai resolver um exercício de princípio multiplicativo? Cada ação a ser executada, quantas possibilidades em cada ação? Então, é isso que tem que ser pensado. Eu tenho N ações a serem tomadas e posso tomar isso de X maneiras diferentes. Então, a primeira ação aqui é lançar a moeda. De quantas maneiras que vai sair o resultado? Quantas opções? 2. Lancei o primeiro. Mas a hora que eu lançar o segundo, 2 de novo. A hora que eu lançar a terceira, 2 de novo. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, a resposta certa aqui é 8. Ok? Ah lá, ó, resposta correta, 8. Tá, vamos passar, porque eu tô no meu aqui, viu, gente? Então, por isso que ele vai dar aqui para vocês dessa forma. Agora, a próxima questão foi essa, ó. Em uma prova de múltipla escolha, com 5 questões, cada questão tem 4 opções de resposta. Assinale a alternativa que representa a operação para descobrir de quantas maneiras diferentes é possível responder as questões dessa prova. O que acontece? A hora que eu vou responder a primeira questão, quantas possibilidades eu tenho? 4. Tá, então, a hora que eu vou responder a segunda, eu respondi a primeira. A hora que eu vou responder a segunda, quantas opções eu tenho? 4. Ou seja, a cada questão que eu vou responder, eu tenho 4 possibilidades. Então, a resposta certa é 4 vezes 4 vezes 4. Essa é a resposta correta. Aí também tive muitas pessoas que marcaram essa primeira alternativa que está aparecendo aqui para mim, 4 vezes 5, que também fica errado, né? Lembrar que a cada ação a ser tomada, quantas possibilidades existem. E por isso que a resposta dessa, essa aqui e a anterior eram mais ou menos a mesma coisa. Então, quem errou a primeira, normalmente errou a segunda. E quem quem acertou a primeira, normalmente acertou a segunda. Tive algumas divergências, mas a maioria aconteceu isso, né? Ou errou as duas, ou acertou as duas. Agora, essa daqui, gente, pessoal, muita gente ficou preocupado, porque como era uma questão aberta, onde vocês iam digitar a resposta de vocês, deixa eu só aceitar aqui o Tobias chegando. Então, como
vocês tinham que digitar a resposta, eu esperava que vocês digitassem só o número, né, sem escrever mais nada. E como teve gente que escreveu, fez a conta e tudo, aqui é um formulário autocorrigido, então ele considerou como errado, mas depois eu fui lá e corrigi as questões, considerando como certa de cada um, tá bom? Então, essa aqui foi assim, ó, para ir à praia, Ana pretende colocar um maiô, uma canga e um chapéu. Sabendo que ela possui 4 maiôs diferentes, 5 modelos diferentes de canga e 2 chapéus, qual o número de maneiras distintas de Ana se vestir? Aí, gente, vocês têm que pensar. A primeira ação que a Ana vai tomar, escolher um maiô. Quantos maiôs ela tem? 5. Segunda ação a ser tomada, escolher um modelo diferente de canga. Quantas cangas que ela tem? Não, desculpa, ela tem 4 maiôs, 5 cangas, e depois ela tem que escolher o chapéu. Ela tem 2 chapéus. Então, o que acontece? Você tem que multiplicar. 4 vezes 5 vezes 2. Então, a resposta aqui era 40. A hora que você faz essa conta, a resposta certa dá 40. É essa aqui, ó. Olha lá, ó. Não sei se vocês estão enxergando aqui, ó. 40, tá bom? Aí eu esperava que só respondesse assim, 40. Quem respondeu só 40 deu a resposta como certa. Quem respondeu alguma outra coisa deu como errada, mas como eu falei para vocês, eu corrigi, tá bom? E a última questão falou assim, ó. 3 amigos chegam um pouco atrasados para uma aula de bicicleta na academia e encontram 5 bicicletas. De quantos modos distintos eles podem se distribuir nas bicicletas vagas? Qual que é o pensamento aqui? 3 amigos chegaram na academia. Tá, eles têm 5 bicicletas. Aí o primeiro amigo vai escolher. Então, a primeira ação a ser tomada é um dos amigos escolher uma bicicleta. Quantas opções que ele tem? Se tem 5 bicicletas vagas, então ele tem 5 opções de escolher. Aí o segundo amigo vai escolher a bicicleta. O segundo amigo agora tem 4 bicicletas, porque o primeiro já escolheu uma. Então ele tem 4 opções. E o terceiro tem 3 opções. Então você tem que fazer 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Então a resposta correta aqui seria essa alternativa que é 60. Até aqui, todo mundo conseguiu entender? Tem alguma dúvida? Vocês querem questionar alguma coisa deste exercício? Ô, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já que ninguém tem dúvida, é o seguinte. Eu queria saber se vocês preferem, se eu posso, né, enviá-la no grupo, quantas questões cada um acertou, ou se vocês querem que eu mande uma resposta no e-mail de vocês, particular, porque lá no WhatsApp fica localizando, fica muito ruim. Aqui, pelo fato de vocês terem o e-mail de vocês cadastrado, fica mais fácil, eu só respondo no e-mail, para você ver quantas questões você acertou. Apesar do que, quando vocês foram fazendo, vocês já viram as respostas e sabem quantas questões cada um acertou, mas se vocês quiserem, eu mando. Vocês querem, manda? Particular, melhor. Acho que por e-mail é melhor. E vocês... Tá bom. Tá, depois, então, eu vou enviar para vocês, tá bom? Para esse registro, lembrar que fez essa atividade comigo e tal. Oi. Igual, eu estava com uma dúvida em questão de vestibular. Por exemplo, teve algumas aulas, alguns exercícios aqui de permutação, que eram números muito grandes para multiplicar na hora, entendeu? Tem alguma forma de diminuir o tempo, algum truque para isso? Por exemplo, que teve um exercício ali do livro, que teve que dividir, 6 bilhões por 16. Demorou muito para fazer aquilo. Tem alguma maneira de diminuir isso tudo? Entendeu? Tem. Inclusive, Miguel, sim, inclusive, nas correções que eu fiz, se você assistir, você vai ver que eu não faço essas multiplicações. Então, é muito importante que vocês assistam justamente isso. Imagina uma questão de vestibular, se você sair multiplicando tudo, tanto no numerador,
multiplicar tudo no denominador, depois você ainda ter que dividir aqueles números gigantes. Isso é inviável. Nossa, não tem realmente, não dá nem tempo de você ficar fazendo todas essas contas. Você vai acabar, né, se embolando, fora o cansaço, né, mental, de ter que ficar fazendo todas essas multiplicações. Então, é muito importante, eu volto a dizer, vocês assistirem às correções dos exercícios, porque você simplesmente acertar a resposta final não significa que você foi por um método mais fácil, não significa que você, entendeu? Que você realmente está agilizando o seu processo. Então, se você teve dúvida, é importante assistir a correção dos exercícios, e se você quer processos mais rápidos, também é importante, porque eu nunca vou fazer um exercício pegando um processo complicado e tal, eu sempre vou tentar facilitar. E aí, se vocês observarem, entender o que é feito, isso é muito bom, né? Para vocês agilizarem. Eu acredito que essa matéria, gente, é matéria que cai muito, realmente, Enem sempre está caindo, alguma questão disso, vestibulares eles sempre colocam, análise combinatória é uma coisa que desenvolve muito o raciocínio. Então, a maioria das vezes, eles querem saber se a pessoa tem um raciocínio bom. Então, assim, e o raciocínio da gente, a gente desenvolve. Eu vou falar para vocês, sinceramente, quando eu estudava, que eu estava na idade de vocês, que eu aprendi essa matéria, eu achava muito difícil. Muito difícil. Eu falava, gente, nossa, mas é muito complexo você pensar em todas as possibilidades. Hoje, eu já tenho a maior facilidade. Eu pego um exercício, não tenho dificuldade de pensar. Eu trabalhei isso comigo. Como? Fazendo exercício. Não tem como você ficar bom numa coisa sem treinar. Né? A mesma coisa você querer ficar forte, musculoso, sem ir na academia. É a mesma coisa querer ganhar uma medalha de natação sem treinar, nadar, né? Pular na piscina uma vez. Então, o que eu sinto muito que às vezes acontece é que o aluno não treina o tanto que precisa, e na hora que ele chega no Enem, numa prova, num concurso, ele quer ser campeão, mas ele não treinou, né? Então é a medalha lá, gente, não dá certo. A gente tem que treinar. É meio, né? Às vezes vocês vão falar assim, nossa, tô cansado desse discurso. Mas é a verdade, né? Se fosse fácil, se todo mundo saísse bem sem treinar, sem estudar e sem se dedicar, né? Então ia ser ótimo, né? Só que só realmente quem está dedicando é que está conseguindo. Mas tudo bem, vamos lá. Eu estou tentando incentivar vocês. Esse é um período difícil, gente, até porque a gente está distante, às vezes é difícil até de vocês me questionarem, mas eu volto a dizer, tem pouco aluno me questionando. É uma matéria que requer muito raciocínio, e eu acho que, assim, um ou outro me pergunta. Tem os alunos que estão sempre em contato comigo, me manda foto, Fernando, não entendi essa questão, mas tem uns que estão passando batido, né? Então, pensar aí direitinho para vocês poderem se desenvolver. Eu vou passar agora o jogo para vocês, e eu queria que vocês prestassem atenção aqui. Eu vou parar essa apresentação, e vou apresentar o joguinho para vocês. Ô, gente, eu já estou apresentando, a hora que vocês verem, me dá um ok, por favor. Ok. Tá bom. Então, vamos lá. Olha, vocês estão vendo aqui uma senha. Olha aqui o que está escrito aqui do lado, ó, análise. Quando tiver uma bolinha preta, simplesmente, é que a cor que você colocou está certa, no lugar certo. Quando tiver uma bolinha preta circulada de branco, é porque a cor que você colocou está certa, porém ela está colocada no lugar errado. E quando tiver a bolinha com o X, significa que a cor não pertence à senha. O que é isso? Existe uma senha, tá? Uma senha que foi colocada de cor, uma sequência de cores aqui, e que eu tenho que descobrir. Qual que é essa sequência de cores? São 6 cores só que a gente está trabalhando, tá? Aí, eu vou testar, quer ver? Eu vou jogar uma vez para vocês verem. Vamos supor
supor que eu vou lá e clico, eu vou clicando aqui, né? Eu cliquei, de acordo com a quantidade de cliques que você dá, a cor muda. Então tá, eu coloquei um verde aqui, coloquei um azul aqui, coloquei vermelho e um amarelo. Aí eu vou clicar aqui nesse botão verificar. Aí, quando eu clico no botão verificar, olha aqui o que acontece aqui em cima. Ele me fala que a cor verde, olha, ficou só na bolinha. Ela está certa no lugar certo. Olha, acertei a primeira cor da senha. O que ele está falando sobre a cor azul que eu coloquei aqui? Essa cor não pertence à senha, então eu já sei que não tem azul na minha senha. Aí, depois ele, olha só, já acertei duas cores de cara. Eu acertei a cor vermelha, então ela está certa e no lugar certo. E ele está falando para mim que a cor amarela não pertence à senha. Então tá, o que eu vou fazer? Na onde eu tinha colocado a azul e a amarela, eu tenho que trocar de cor. Então tá, eu vou deixar a verde aqui, vou trocar azul, vou pôr a rosa. Por que eu não vou pôr a amarela aqui? Porque eu sei que a amarela não pertence à senha, ok? E vou pôr a roxa aqui, vou verificar. Cliquei em verificar, ele já acertou aqui, ó. Parabéns, você acertou a senha. Olha, já acertei na segunda tentativa. Aí, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão jogar isso aqui. Vocês jogam aí umas 2, 3 vezes. Se gostar, joga mais, né? Eu vou resetar e fazer mais um jogo. Verem aqui, ó. Que a gente consegue demorar um pouquinho mais. Eu acertei muito rápido. Vamos lá, ó. Vamos supor que eu ponha azul, verde, vermelho e rosa. Verificar. Aí, a hora que eu cliquei em verificar, olha lá o que ele falou. Ah, agora vai ser legal porque eu errei mais, ó. Errei em termos, né? A única cor certa no lugar certo foi a vermelha. A verde tá na senha, mas ela tá no lugar errado. E a rosa também tem nessa senha, mas ela tá no lugar errado. E a azul não tem, tá? Então, eu tenho que trocar a verde de lugar. Então, eu vou pôr verde aqui. Ele me falou que a verde estava certa. E a rosa também, ele falou que está certo no lugar errado. Eu vou pôr a rosa aqui no lugar que eu tinha colocado a verde. Coloquei a rosa. A azul não pertence, eu vou pôr um roxo aqui para ver. Vou verificar. Ah, já acertei na segunda também. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Vocês conseguiram entender? Me dá um... Senão eu jogo mais uma vez para tentar explicar. Vocês conseguiram entender o jogo? Sim. Entendeu, Eduardo? Você ia falar? Eu entendi. Eu entendi. Entendeu? Todo mundo conseguiu entender, gente? Sim. Sim. Tá bom. E aí eu vou fazer o seguinte, vocês vão jogar um pouquinho, eu vou mandar o link desse jogo para vocês jogar. E depois vocês vão me responder umas perguntinhas de análise combinatória, de número de possibilidades e tal. Vamos ver se jogando fica mais fácil, se é melhor para compreender. Depois vocês vão me dar um retorno sobre isso, tá bom? Hoje também a nossa aula era bem curtinha, era só isso. Olha, pra você ver, eu tô boazinha. Essa semana não vai ter dever, não vai ter nada. Ó, na semana que vem, aí eu vou dar aula de arranjos, certo? Aí vai ter dever. E na outra eu vou dar aula de combinação, vai ter dever. Então, tem as próximas 2 semanas para a gente finalizar tudo de análise combinatória. A hora que der arranjo e combinação, acabou a parte de análise combinatória. Não se esqueçam, essa semana não tem dever do livro para fazer, mas tem que assistir os vídeos das correções, tá? Importante, métodos mais fáceis de vocês fazerem aqueles exercícios, tá? Então, vamos lá. Eu vou mandar a listinha para vocês hoje, né? Deixa eu pegar o URL aqui para vocês. Vou mandar aqui no chat, tá, gente?
Aí vocês podem assinar e à medida que vocês forem assinando, vocês já estão dispensados. Muito obrigada, vocês fiquem com Deus, uma boa semana, estuda, corrige os exercícios, tá? E o que vocês precisarem de mim, estou à disposição, tanto no chat do governo, quanto lá no WhatsApp, que a gente continua com o grupo, tá bom?